Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje, o nosso estudo será baseado no livro Programa de Evangelização e Mordomia, volume 39, Estudos Bíblicos, Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. E este estudo é do reverendo José Daniel Steinmetz. E o estudo de hoje é sobre a personagem bíblica Dorcas, a fé ativa no amor e na caridade, e está baseada em Atos capítulo 9, versículo 36 a 43. O telefone tocou cedo naquele dia. Do outro lado, alguém perguntou ao pastor se ele sepultaria uma pessoa que não era da igreja e que tinha sido assassinada. O falecido era familiar de um colaborador da instituição social onde o pastor atuava como capelão. Atordoado, o pastor respondeu que sim. Como a mãe da vítima estava em estado de choque, a diretora da instituição auxiliou com a preparação. Uma tarefa tão dolorosa e inesperada, mas assim foi feito. Desse gesto de amor cristão, surgiu um ponto de missão da igreja, a semente de uma nova congregação. Alguns familiares foram instruídos na fé cristã e recebidos na igreja. As crianças foram batizadas e seguiram suas vidas em fé. Nessa história, não houve uma ressurreição física, como no caso de Dorcas. Porém, houve ressurreição emocional e afetiva de uma família que se sentia amada por alguém que professava sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo concedeu a conversão e um novo nascimento. Do fundo do poço das angústias, Deus fez surgir vida nova através da igreja que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Há muitas formas de se trabalhar na igreja. Pensamos acertadamente em estratégias e planejamentos. Porém, o que conta mesmo é agir e viver como igreja, colocando-se nas mãos de Deus e fazendo o seu trabalho. A vida cristã precisa ser moldada pela fé, ativa no amor e na compaixão. A história de Dorcas nos desafia e move nessa direção. Vou convidar a acompanharmos o texto bíblico em Atos capítulo 9, versículos 36 a 43. Assim está escrito: na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Até aqui a leitura. Como nós ouvimos na leitura, nós podemos trazer para o dia de hoje como que nós servimos as pessoas. Quais as necessidades e desafios que nós percebemos em nossas congregações, no local onde nós estamos inseridos, nos nossos trabalhos, na nossa cidade. O que nós fazemos? Como nós estamos indo ao encontro das necessidades das pessoas, do nosso próximo, do nosso irmão, dentro e fora da igreja? Como que a gente age? Dentro dessas 2 perguntas, nós podemos olhar para dentro da gente e pensar, refletir: eu estou agindo como Dorcas?
Eu estou fazendo o melhor de mim para que o meu irmão conheça a palavra, para ajudar o meu irmão, para ajudar a pessoa que está ao meu lado, mesmo que ela não faça parte da minha igreja, mesmo que ela não faça parte de igreja nenhuma, mesmo que ela não acredite em Jesus. Eu estou fazendo o meu melhor para ajudar essa pessoa? Ou eu estou apenas julgando essa pessoa, olhando para ela e comparando que o que eu fiz me trouxe até aqui, o que ele fez o levou até lá? O que nós podemos analisar quando lemos a Bíblia, que a ação social era uma das principais características do cristianismo. Ajudar órfãos, viúvas, todo tipo de pessoas em suas necessidades. Os cristãos também eram conhecidos por isso. E o que me parece hoje em dia é que às vezes as igrejas elas estão olhando mais para dentro das paredes, preocupadas mais para si e muitas vezes esquecem de olhar para fora. Muitas vezes a gente se preocupa com a nossa religiosidade, com a nossa fé, com os nossos departamentos. A gente se preocupa muitas vezes em se isolar do mundo para não ser contaminado com o pecado, com as pessoas pecadoras. Mas quando a gente volta para a Bíblia, a gente vê que Jesus ele foi ao encontro dos necessitados. Jesus foi ao encontro dos pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Como é que é? Os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que são os doentes. Jesus veio para os pecadores e a igreja está inserida no mundo para que mostre para as pessoas que elas necessitam do arrependimento, que elas necessitam de Jesus, que elas necessitam do perdão dos pecados, para que elas possam também receber o presente da vida eterna. E como eu vou demonstrar isso para as pessoas que não creem? Eu vou lá e vou apontar o dedo e dizer para elas: se você não acreditar em Jesus, você vai para o inferno. Eu acho que assim, ninguém vai querer entrar para minha igreja. Eu vejo desta forma, porque se eu disser para ela: se você não acreditar em Jesus, você vai para o inferno, o testemunho que eu estou dando é que Jesus é uma pessoa autoritária. É uma pessoa que obriga a gente a crer nele. Sendo que Jesus, ele pregava com amor. Ele mostrava o seu lado mais bonito, compaixão. Sim, ele era enérgico quando precisava. Mas essas pessoas que ele tratava com essa energia, com essa força, com essa determinação de dizer que ele eram raças de víboras, eram pessoas que realmente não acreditavam em Jesus, já tinham seu coração blindado, fechado. Agora, aquelas pessoas às quais ele ia buscar, às quais ele ia ao encontro e dizia: teus pecados estão perdoados, essas pessoas ele tratava com amor, ele tratava com compaixão, ele abraçava com carinho. E essas pessoas começavam a seguir Jesus. Então, nós, a exemplo de Jesus, claro, nunca a gente pode se comparar a Jesus, mas nós, a exemplo dele, também devemos chegar para as pessoas e, ao invés de condená-las ao inferno, tirá-las do inferno. Dizer que Jesus ama, de que Jesus perdoa, de que Jesus está de braços abertos esperando essa pessoa. E quantas vezes a gente deve repetir isso? Toda vez que a gente puder repetir isso. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de repetir isso. Dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas. Não ter medo de ser contaminado pelo mundo. Pelo contrário, a gente tem que sair e contaminar o mundo com Jesus. Mostrar para o mundo que Jesus é bom, que viver com Jesus é bom, que ter a fé em Jesus é bom, que eu me tornei nova criatura por causa de Jesus. E eu sou quem eu sou por causa de Jesus, porque Ele me amou primeiro. Então assim eu posso amar o meu próximo. Os primeiros cristãos eram conhecidos pelas suas ações, por aquilo que eles faziam. E isso a gente precisa parar para pensar nos dias de hoje. Como que a nossa igreja gostaria de ser conhecida no contexto que ela está inserida, na cidade? Como que eu gostaria que a minha igreja fosse conhecida? Porque tem um templo bonito, porque tem um coral que canta muito bonito, porque tem belos hinos, ou pela ação que a igreja faz dentro da sociedade, pelo trabalho que ela desenvolve,
pela mensagem que ela proclama. Como que eu gostaria que a minha igreja fosse conhecida? E como que a minha igreja é conhecida hoje? Nós vemos naquela leitura que a gente fez ali, aquela historinha, que uma família foi convertida, uma família começou a ir à igreja, a ir ao encontro de Jesus, através de vamos dizer que uma pequena ação, tanto do pastor quanto pela diretora do local. Nós vemos que foi uma coisa simples para os dois. Ele fazer o sepultamento, pregar a palavra, falar do amor de Deus, para ele faz parte do trabalho. Sim, faz parte do trabalho do pastor fazer isso. A diretora deu toda a assistência para aquela mãe, ajudando uma coisa que para ela poderia até ser doído ajudar aquela mãe, de repente se colocando no local da mãe, pensando que perder um filho é uma coisa horrível, mas para ela foi uma coisa simples, ajudar a fazer o sepultamento do filho daquela mãe que estava desesperada. Isso mostrou para toda a família o amor de Jesus. Transpareceu, eles refletiram o que Jesus tem de tão bom na vida deles, seu amor. Por que que nós, muitas vezes, negamos às pessoas esse amor que nós recebemos todos os dias, todas as horas do nosso dia, todos os minutos, nós estamos recebendo o amor de Jesus. Ele nos demonstra seu amor. Então que a gente possa espalhar esse amor para as pessoas, que a gente possa mostrar para as pessoas que Jesus é um Deus de amor, que Ele nos ama e que nós estamos refletindo isso. Para nós podermos concluir então este estudo de hoje, que a gente possa se inspirar nessa história de Dorcas, que ali nós vemos a manifestação do amor de Deus pelas pessoas, nada mais do que isso. E através dessa história que nós vemos a ressurreição de Dorcas pelo poder de Deus, nós podemos ver que Deus ele acolhe muitas outras pessoas, não somente as pessoas da minha igreja, mas a morte de Cristo na cruz foi por todos. Que este exemplo de Dorcas, então, possa nos inspirar em uma fé mais ativa no amor. Isso é ser igreja. Isso é a igreja de Cristo no mundo. A igreja que somos cada um de nós, a união de todos os crentes. Convido a todos a orarmos, colocando a nossa gratidão a Deus em oração, colocar as nossas pesadas cargas em oração, fechar nossos olhos, meditar na palavra de Deus, meditar na oração. Querido Pai Celestial, Tu conheces todas as minhas necessidades. Permita que os meus olhos estejam voltados para Ti, que meus braços sejam direcionados para o próximo. Concede-me uma fé ativa no amor. Por amor de Jesus, em quem encontro o amparo da Tua misericórdia. Amém. Me despeço agradecendo primeiramente ao nosso Deus por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Agradeço ao Senhor Jesus que nos permitiu estarmos novamente aqui e agradeço a todos que estão nos ouvindo, desejando um restante de semana muito abençoada.